mundo fica de nhe com o pobre do Soma, visto que ele é basicamente uma bomba demoníaca em forma de um colegial, mas isso não impede ele de querer se aprofundar mais no lugar. Já afundou o pé na lama, não tem por que manter a calça limpa agora, né? E, com essa atitude, o garoto segue adiante pela base de operações do culto de Célia, não tardando a se encontrar com ela. Se o culto já se mostrou suspeito lá fora, aqui ele revela sua natureza maligna, visto que seu objetivo é, como citei anteriormente, trazer um mal supremo de volta. Ao lado da sacerdotisa, encontramos dois patetas, Dario e Dimitri, que estão no lugar para concorrer ao teste de quem vai se tornar o próximo candidato a Lorde das Trevas, visto que, assim como Graham, eles também nasceram no momento que Drácula morreu, herdando alguns de seus poderes. Dario, o maluco com visual de bandido genérico, herdou parte dos poderes flamejantes de Drácula, podendo controlar o fogo. Inicialmente isso não parece tão impressionante, visto que soltar bola de fogo provavelmente era a coisa mais simples que o vampirão conseguia fazer. Ah lá, até o Alucard faz, e ele nem o Lorde das Trevas. Mas o Ruivinho aqui não deve ser subestimado. Já o irmão perdido do Salsicha aqui é o tal do irmão perdido do Salsicha, pilantrão metido a besta com a capacidade de copiar habilidades utilizadas contra... Realmente, eu acho que existe realmente um anime desse jogo aqui, ou do jogo passado que combina com esse jogo, aí dá uma bimbabum pra ele. Dentre os dois vilões, esse aqui é o que acaba causando mais badernagem para o protagonista durante a sua expedição, graças a seu modus operandi ser algo mais próximo de um espião do que de um gorila com um taco de beisebol. Um exemplo perfeito disso acontece quando Soma derrota Dimitri em um dos primeiros embates do jogo. Primeiro, parece que ele vai passar a perna na Célia, e depois ele praticamente entrega a toalha, se deixando ser absorvido quase que de propósito pelo Draculinha do Paraguai. Além de ser uma estratégia bastante suspeita, ela também mexe um pouco no psicológico do garoto. Quer dizer que o poder da dominância também absorve almas humanas? Mas por que raio Soma não recebe nenhum tipo de habilidade ou força nova vinda de Dimitri então? Pelo menos o Dario é um cara mais fácil de lidar. Quer dizer, mais ou menos. Como eu falei antes, seus poderes são perigosos, criando dificuldade até mesmo para um caçador de vampiros lendário como Julius, que não consegue derrotá-lo em um embate direto. Isso acontece porque Célia prendeu um demônio poderoso chamado Aguni, a alma do metido a piromante, amplificando muito as suas capacidades de combate. Como este demônio está em uma dimensão paralela, é praticamente impossível para um caçador sem conhecimento disso enfrentar o maluco honestamente. Mas o Soma não é um caçador, ele é um fucking Drácula com o poder da dominância, e graças ao uso de suas habilidades, este consegue cortar a conexão entre Dario e o demônio. Imagina a pessoa que tá com um poder absurdo assim, e aí o cara só... tá no poder. Não! Felicidade de todos que estão assistindo nesse momento, o cara sobrevive a salafranhudagem toda, fugindo do local. Mas ei, não fique furioso, guarda essa raiva, porque se a Célia te ver, ela vai usar isso contra você. É mais ou menos essa a ideia do plano dela, quando percebe que seus candidatos a Lorde das Trevas foram de base. Já que deles não tiro nada, tirarei daquele que tirou deles. E para isso, ela utiliza um Doppelganger, criatura recorrente de Castle desde a época do Castlevania 3, para assumir a forma de Mina Hakuba, a namoradinha de Soma. Como a Célia pegou ambos de conversinha fiada lá na cidade, ela sabia que a garota tinha algum tipo de importância afetiva, e graças a isso, ela sacrifica a cópia para incentivar o ódio do candidato que restou. Se a gente parar pra pensar, é mais ou menos isso que aconteceu com a Liz e o Drácula, né não? O simbolismo da garota presa numa tripa de árvore até mesmo lembra o crucifixo que Lisa foi queimada, quase como se a história se repetisse. Só que Soma veio preparado. Algum tempinho antes desse sacrifício fajuta, Alucard entregou uma carta e um talismã da mina real. Apesar da imagem de sua amada morrendo ser dolorosa para ele agora, o talismã impede sua raiva por tempo suficiente para Alucard desmascarar a farsa. O problema é que apesar de ele aguentar o tranco, ainda houve uma forte emoção nesse momento. O ódio foi incentivado, mesmo que um pouquinho, e o coração de Soma pulou uma batida. Isso é o suficiente para que uma estranha energia negra saia do corpo do garoto, possuindo o cadáver da criatura. Essa energia, na verdade, é a alma de Dimitri. Ele se deixou ser absorvido por Soma para ler suas memórias e, principalmente, copiar seu poder de dominância, que para ele é o elemento chave que o transformará no próximo Lorde da Escuridão. Dimitri percebeu que toda essa história de candidatos a Lorde das Trevas era balela. O verdadeiro herdeiro do trono não é alguém que herdou os poderes do Drácula, mas sim alguém com o desejo de reinar sobre as trevas. Esse plot twist pega todo mundo de surpresa, incluindo a Célia, que achava que o Salsicha aqui tinha engasgado comendo um biscoito Scooby. Logo, se o plano A que era transformar Soma... Cara, o cara se deixou morrer pra um... Assim, né? Se deixou ser morto, realmente, pra ele conseguir entrar no corpo do cara.
pra depois a menina incentivar ele a um ódio, pra ele conseguir entrar no corpo da cópia ali, copiando o poder do novo Drácula aí, que é o Soma, e assim copiando o poder de dominância que ele tinha criado do Drácula. Meu amigo, que absurdo é isso? O cara foi muito além. Muito além, muito além. Bom, antes de a gente continuar, tem um aviso que, se vocês perceberem, eu troquei umas várias vezes de camisa, até com uma outra camisa aqui, que acho que é a do começo. Se eu me lembro. No meio disso, tipo, eu tive muitos dias de atraso, então por isso, muitas partes estão saindo, estou gravando muitas partes em dias diferentes. Por isso, é claro que eu sempre dou uma assistida antes, para não esquecer de muita coisa, mas acaba passando despercebido. Mas porque eu não tenho 4 horas seguidas, assim, tipo... 4 horas seguidas, assim, pra gravar. Quando eu tenho 4 horas seguidas, assim, pra livre, eu utilizo mais pra fazer live. Por isso que eu aproveito pra fazer live, senão eu não teria tempo nem de live. Então, continuando. Soma para ler suas memórias. Eu vou ter acho que 4 segundos aí. Seu poder de dominância, que para ele falta é uma hora só para ele transformará no próximo Lorde da Escuridão. Dimitri percebeu que toda essa história... Uma coisa que eu tenho que fazer aqui é que a legenda aqui está com opacidade. Deixa eu colocar uma opacidade aqui, boazinha. Isso aqui tá bom. Dimitri entra em Soma e Dimitri em japonês, então. A história de candidatos a Lorde das Trevas era balela. O verdadeiro herdeiro do trono não é alguém que herdou os poderes do Drácula, mas sim alguém com o desejo de reinar sobre as trevas. Esse plot twist pega todo mundo de surpresa, incluindo a Célia, que achava que o Salsicha aqui tinha engasgado comendo um biscoito Scooby. Logo, se o plano A, que era transformar Soma no coisa ruim, deu errado, agora tem um cara com os mesmos poderes e mais interesse no cargo, dando sopa. Então, vamos de plano B, certo? É mais ou menos isso que acontece. A Madre Maligna bota o cara debaixo da saia e foge para o abismo. Cabe a galera da Máquina do Mistério correr atrás do prejuízo. Para chegar até o abismo, é necessário que uma barreira maligna seja desfeita. Julius havia ficado para trás para cuidar desse problema, mas tempo é dinheiro e eles precisam muito de tempo agora. Sacrificando todas as suas energias, Julius utiliza seu poder sagrado para quebrar o encantamento que protege a entrada do abismo. Mas isso eleva uma questão interessante. Que carajos é El Abismo? Então, o objetivo da Célia em Dawn é recriar o Lorde das Trevas para que ele justifique a existência de um deus bondoso. Beleza. Só que como raios ela invocou toda essa capetada nessa região, sendo que ela é a única que se mostrou capaz de fazer isso? Basicamente, abrindo uma espécie de corredor nas profundezas do quartel-general dela, que dá direto na dimensão conhecida como Makai, o reino dos demônios. Lembra lá no Lament que a gente te explicou que os demônios nascem do caos? O Makai é onde essa cambada toda vai morar. Esse lugar é tipo Chilindró de Castlevania. Os demônios vivem por lá e tem até sua própria sociedade, até algum maluco tipo Drácula ou Shaft darem a eles a condicional. Mas a parte interessante não para por aí. Os capetas principais chutados pelos Belmonts também vêm parar aqui. Ou seja, o Makai é o ponte de férias do vampiro até a humanidade desejar o cara de volta. Bem simples de entender. Quando o Drácula começou sua guerra lá em Castlevania 3, ele abriu um portal para essa dimensão infernal e ela possuiu o castelo. Foi assim que ele ganhou o nome de Castelo Demônio, e é isso que a Célia está tentando fazer com a base dela. O portal para o abismo que ela abriu forma uma ponte para o Makai, e sua influência está devagarinho transformando esse lugar em um Castelo Demônio, como uma praga maligna que molda a realidade. E... Meu Deus, absurdo. Porreta. Só porque até aberto um portal que leva para outro mundo, tá os demônios, causou esse caos todo, meu Deus. Como o Salsicha e a Doida Varrida se esconderam lá dentro, é hora de resolver as coisas de uma vez por todas. Soma chega até Dimitri, que não teme e tampouco hesita em sacrificar Célia para conter os poderes de Alucard, que chegou aqui antes porque nesse jogo ele ou chega cedo demais ou tarde demais em toda santa ocasião. Pronto para se transformar no Rei Demônio, o Esguio Homem começa a emanar energia maligna do poder de dominação copiado. Se alguma vez você quis ver um embate de Drácula contra Drácula, seria agora. Mas tem um pequeno probleminha. Dimitri não tem o elemento X para controlar a habilidade copiada de Soma, que nesse caso é a alma de Drácula. É como se ele tivesse copiado um programa do Windows para rodar no Linux, sabe? O programa tá certo, mas o sistema operacional tá errado.
Graças a isso, a tal transformação em Lorde das Trevas dá errado, com o resultado sendo algo mais próximo de Lorde Cruz Credo. Já viu esse bicho feio da desgraça? Ele é uma amálgama feio pra das cacete. demoníacas que ele conseguiu capturar, mas que se voltaram contra ele. O cara simplesmente não tinha a capacidade de controlar esse poder. Essa skill issue acaba servindo de vantagem para a Soma, que consegue derrotar o Menace, como é conhecido esse monstro, praticamente dentro do reino dos demônios. O moleque já derrotou o caos da própria alma e agora provou que consegue ficar de cabeça fria para derrotar um super capetão onde a energia do mal é mais intensa. Soma é foda, bicho. Pena que ele Soma. tem o carisma de um sapato velho, mas, então. ei, pelo menos ele tá do nosso lado. A aventura acaba com Alucard explicando para o garoto que Célia tinha um certo nível de razão. Talvez haja necessidade de um rei demônio para controlar o Makai, porque só Deus sabe o que vai acontecer se aquilo lá ficar desorganizado. Mas esse rei não precisa ser o Soma. Todo mundo se reúne e com isso posso finalmente fazer a pergunta: por que as súcubos de Dawn of Sorrow aparecem como a Yoko Belnades? Tá. Eis a pergunta, meu amigo. Eis a pergunta. Essa é a minha deixa pra fazer um intervalo. Acho que é 19, tipo, dividido em parte. Acho que é 19 de coisa toda. Simbora. Bora fazer uma maratona aqui. Meia hora agora, vai. Vai fazer uma meia hora nessa parte aqui. Sem pausar, né? A maior parte dos fãs de Castlevania entende que o último ponto da timeline representado pela visão de Koji Igarashi nos jogos foi Dawn of Sorrow. Ele acontece em 2036 e meio que serve pra mostrar que a vida do Soma vai ser uma constante atormentação de gente enchendo o saco pra que ele volte a se tornar o Lorde das Trevas. 2036, o que muita gente não sabe é que existe mais um capítulo complementando essa era de Castlevania, através da novela 悪魔城ドラキュラカブチの追走曲 Meu Deus. Isso aí mesmo, obrigado Google. Esse pedaço de curiosidade foi supervisionado por Koji e foi lançado como uma espécie de adendo ou complemento à história na revista Dengeki Bunko, em novembro de 2008. Ele é mais um exemplo de mídia citado neste vídeo que não está inclusa na timeline oficial, mas que nós incluímos porque além da supervisão do Koji, ela oferece um aprofundamento do mundo obedecendo o cânone. Apesar de sua inclusão aqui, ela existir ou não tem pouco impacto nas coisas porque a gente não tem exatamente uma continuação dessa parte da linha para trabalhar, né não? Se um dia este for desassociado do cânone por algum motivo, dá para removê-lo tão facilmente quanto a novela do Symphony. Antes da gente começar, essa novela foi escrita por um camarada chamado Ryogo Narita, conhecido no Japão por florear seus textos de uma maneira que faz o Tolkien parecer simples. Eu li uma tradução provida pela Shiroi Komori do ele é do Tolkien quem? Narita é um escritor bastante popular, conhecido por entre muitos trabalhos. Bacana e Durarara, velho. O cara fez Durarara, porreta. Simples. Eu li uma tradução provida pela Shiroi Komori, do Castlevania Dungeon, que fez um trabalho quase milagroso em adaptar a novela pro americano. E deixa eu dizer pra vocês, quase tive um aneurisma mental lendo esse negócio. Se alguma vez eu já me senti burro lendo algo de Castlevania, foi essa novela. Logo, eu vou tentar simplificar esse episódio pra vocês, focando apenas no que importa. É melhor pra vocês, é melhor pra mim, e se eu precisar ler mais uma vez que um vampiro personifica as profundezas escuras do fundo do mar, vou sair por aí num massacre usando um dicionário Aurélio. As artes do Vamp aqui servem pra ajudar vocês a visualizar melhor a história também. Dito tudo isso, era uma vez 2037. Dawn acabou e mais um ano se passou. Soma Cruz tá andando por aí mais sossegado que peixe de aquário quando este percebe estar sendo observado, mas dessa vez não por um aliado como Alucard, mas sim pela Morte, nossa caveiruda favorita. Curiosamente, em vez de querer passar a foice no garoto, ela vem gentilmente perguntar com olhinhos de gato carente se Soma não quer se tornar o seu novo mestre. E eu juro pra vocês, ao ser recusada, a Morte simplesmente manda aquele meme do compreensível tenha um bom dia, desejando que o rapaz viva sua vida em paz. Ela é eterna, o Soma não. Esperar uns aninhos não vai custar muito. Nesse meio tempo, dois caçadores de vampiros chamados de Curtis e Michelle Dynasty estão investigando os arredores de Valáquia em nome da igreja, que continua mantendo um esquadrão de especialistas. Eu tô de abismado. Como assim a Morte pra eu pedir, tipo... treinados por ocasião do Drácula voltar. Algo que acontece desde Castlevania 3, se você lembrar da Saifa. O sobrenome Dynasty também deve ter esquentado sua orelha. E sim, Michelle é descendente do acrobata e esfaqueador de demônios Grant. Assim como Quincy Morris, esses dois bonitos aqui não têm um visual definido. Então o Vamp fez a mágica pra nós baseado na descrição da novela.
Se um dia brotar algo oficial, coisa que duvido muito, vocês adaptem mentalmente pros próximos Poder da imaginação. trabalhinhos. Ambos os caçadores estão investigando o desaparecimento de algumas crianças na região da Valáquia, pouco após um mini eclipse solar. E como vocês já sabem, a partir de 2035, eclipses solares serão basicamente a nova chance do castelo do Drácula dar as caras. E veja só, o castelo realmente retorna, servindo de alvo para os dois caçadores começarem sua busca. Infelizmente, o tal do Curtis é um cabeça quente que não quer sacrificar sua amiga, e graças a isso, ele a desacorda e segue sozinho ao invés de esperar os reforços de Yoko e Julius, este último tendo se tornado seu mestre e mentor. O camarada segue adiante e, ao explorar um pouco os arredores, se depara com uma grande quantidade de pessoas no local, que aparentemente estão aqui graças a algum tipo de culto. Curtis não é o tipo de cara que mata humanos, mesmo que esses estejam trabalhando para o mal, e graças a esse descuido, o jovem caçador é fuzilado próximo dos jardins do castelo, deixado para morrer. Nesse meio tempo, a coitada da Michelle tem que ir atrás dele sozinha. Uma coisa legal é que a encarnação do castelo retratada nesta novela é exatamente a mesma do Arya. Logo, dá pra mais ou menos mentalizar o cenário durante a leitura, baseado na descrição providenciada. Quando a descendente de Grant finalmente alcança o corpo de seu amigo, ela descobre o pior. Seus sinais vitais estão praticamente inexistentes e ele está a um passo de visitar o capeta. E vocês já sabem o que acontece com quem morre no castelo, né? Perdeu. Um conhecido careca aparece pra salvar o conhecido dia. careca. Ele ficou sabendo, sabe Deus como, que o castelo tinha aparecido e veio direto pra cá procurar a Yoko Belnades, porque ele sabia que ela iria aparecer se um evento assim ocorresse de novo. Eu queria escrever aqui um tópico sobre o quanto eu quero quebrar um vaso na cabeça de quem transformou o Hammer nesse velho tarado, mas o Mario me fez prometer que eu tinha direito a um criticismo por hora de vídeo, e eu já gastei tudo no começo desse tópico. Então, vamos ao que interessa. O velhote aparece e salva é complicado, né? Poção mágica, daquelas que você só pode carregar 9 no inventário, lá no Arya. Mas aparentemente o conteúdo da poção foi misturado com água de cana vencida, porque quando o cara finalmente acorda, ele tá parecendo o Sasuke do Naruto. Nervoso, pouco falante e estranho. Pra adicionar as suspeitas, Sasuke do Naruto é técnicas de fogo. combate quase sobre-humanas, que estão muito além de sua capacidade. Isso levanta umas 83 sobrancelhas na Michelle, que percebe o comportamento diferente de seu parceiro. Ela até começa a ficar pra trás conforme eles se aprofundam no castelo, pois Curtis dá conta de praticamente todo inimigo que aparece sem dificuldade nenhuma. Nesse meio tempo, Julius e Yoko finalmente dão as caras, visto que eles tiveram que viajar de volta pra Valáquia. Pisando no tal castelo, eles já percebem que há algo muito estranho. A atmosfera está diferente, existem câmeras de segurança no lugar, a presença de humanos pode ser sentida e o comportamento dos monstros é suspeito, já que estes parecem ignorar a presença dos caçadores. Julius, em especial, conclui com rapidez que este não é o castelo do Drácula, mas sim uma cópia feita de alguma maneira inexplicável. Mais investigações da parte da Yoko revelam também um suicídio em massa pelo que aparenta ser um culto religioso. E se tem alguma coisa que costuma ajudar com energia maligna, é um bando de gente incentivando o caos numa estrutura desse tipo. Vou abrir logo uma parte do jogo pra vocês. O Lorde deste castelo não é ninguém menos do que Orox. Ele aproveitou uma rachadura no selo dos Hakuba pra criar uma espécie de cópia do castelo. Orox. Ele é descreve como similar, mas não igual ao da Drácula. E na Canonim, ele é um vampiro que domina uma parte do castelo de Drácula. Ele foi baseado em um Orochi, um vampiro do filme clássico Nosferatu, que em si é baseado no Drácula da literatura. O próprio nome Orox é a tradução incorreta de Oloroku. Oloroku, mano. Que nome é esse, meu irmão? Orochi, o nome original dele no Japão. Cara. Castelo do Drácula. Para isso, ele precisou dos servos do falecido Graham Jones, antagonista do Eye of Sorrow. A lógica deles é bem simples. O Lorde das Trevas volta sempre que o castelo aparece, visto que a humanidade tem o caos dentro de si e deseja o Drácula de volta. Graham era o destinado Lorde das Trevas. Logo, ele está para aparecer. Às vezes, Drácula precisava de um sacrifício. Então, bora se matar para ele voltar. Bando de burro do caramba! A
Aproveitando esse grupo de tontos, o Rox utiliza a oportunidade para fazer um teste. Se os humanos fossem completamente controlados, o caos desapareceria? E sim, ele tá fazendo isso como um experimento mesmo. Ainda tem mais um detalhe nessa história toda que a gente vai tocar Completamente já já, controlado. O mas caos a Não Vida desapareceria está é uma boa tão pergunta. chata que ele acorda uma noite desejando fazer uma moderada quantidade de sacanagem com esse pessoal todo. Essa A não sacanagem... ser que o caos seja na alma, né? Aí é meio complicado, porque se o caos vier da alma, e você só controlar o corpo, não a alma, aí é meio A gente complicado. chama a atenção até mesmo da própria Morte, que brotou no castelo depois de ser recusada por Soma Cruz. Ela explora a estrutura mal feita, questiona as imperfeições e esquisitices, como Slogre e Garbon não responderem ao seu chamado, e até mesmo luta com o próprio Rox quando a cortina da peça finalmente cai. Agora, peço um pouquinho da sua atenção, Tá. caso você queira entender a ordem dos eventos, Meu Deus. senão sua cabeça vai girar um bocado. Tá. Morte e o Rox lutam. Morte leva a pior porque o Rox estava preparado. Tá. A Morte tem sua magia completamente drenada, Tá. mas sua alma é largada pra vagar. Tá. Prestes a desaparecer, ela possui o corpo de Curtis quase que por pura sorte assim que ele foi fuzilado. Curtis recebe auxílio de uma poção mágica de Hammer e consegue restaurar sua energia. Tá. Curtis agora não é mais Curtis, e sim Morte. Isso explica suas Meu Deus, mano. Meu Deus! É, né? habilidades sobre-humanas e comportamento estranho. É. Curiosamente, em um momento da trama, o Curtis possuído enfrenta uma versão da Morte em um dos corredores, o que é bastante confuso. Se a Morte tá possuindo ele, com quem raios o cara tá lutando? A resposta é simples, mas um pouco confusa durante a leitura, como quase tudo que acontece. Basicamente, o Puppet Master lá do Dawn of Sorrow está presente no castelo, manobrando os monstros em suas devidas salas. Tá. Por isso ignoram tudo e todos. Esses monstros não passam de bonecos e a Morte Falsa se inclui nisso. Como você Tá. deve ter percebido, esses eventos ocorrem em horários diferentes. Tá. E tirar essa dedução durante a leitura é muito confuso, visto que a novela começa com o caçador sendo fuzilado. Te poupamos de queimar alguns neurônios. O que vocês precisam saber é que o Rox está por trás de tudo e a Morte possuiu o amigo de Michelle. Tá. Sua presença no corpo do cara é tão maligna que o próprio chicote de Curtis queima sua pele. A caveiruda humana segue determinada em descer além em Orox, visto que ela ganhou uma segunda chance. E, ao chegar na sala do trono, o vampirão recebe ela com questionamentos a respeito da falta de um rei demônio e do que ela pretende fazer para trazê-lo de volta. Tá. Para dar uma enxugada na história e focar no que importa, é nessa cena que a Morte aponta que o nome Drácula não pertence a ninguém específico. Desde que um humano aceite o chamado do caos, ele já estará apto para ser o Lorde das Trevas. Logo. Alguém como Graham poderia sim ser coisa ruim. Só faltou a oportunidade correta. Antes que a conversa fique filosófica demais, Tá. Michelle aparece para ajudar no confronto e uma batalha começa. Nesse meio tempo, Julius sai para caçar o Puppet Master, que é a causa dos monstros estarem infestando o local, e Yoko consegue resgatar as crianças. Durante a briga entre o vampiro e a dupla de caçadores, a verdadeira aparência da cópia do castelo finalmente é revelada. Um Granfalum ou Legion. Toda a estrutura era literalmente composta de corpos e cadáveres amalgamados em uma ilusão. Meu Deus. Rox fez essas pessoas se matarem para criar sua cópia do castelo. Macabro pra chuchu, né não? É. O que importa é que os dois capetas Assim, absurdo. Que cara psicopata, meu irmão. ficam brigando entre si, Que cara abrindo espaço pra Michelle psicopata, apontar meu uma irmão. bela de uma flechada de sua besta em direção de Orox. Ele consegue desviar com bastante facilidade, mas essa quebra de concentração é suficiente pra Mortinha passar a foice nele. Os momentos finais do chupador de sangue revelam que ele não está arrependido de nada, visto que seu renascimento já está garantido. Vampiros têm o poder de retornar para a vida após alguns anos, então pra ele, isto foi apenas uma brincadeirinha. Em seu último fôlego, ele questiona a fé da morte, que responde sem grandes alardes. Enquanto humanos existirem, ainda há caos para trabalhar, e se tem caos, ela não precisa de seguro-desemprego. Orox vira pó, e o vínculo da caveiruda com o corpo de Curtis também se desfaz, visto que o negócio meio que foi feito pelas tabelas. Antes de ir pro além, ela lembra a todos que essa foi uma aliança frágil e em um próximo encontro, os humanos voltarão a ser seus inimigos. Com isso, Curtis pode finalmente descansar em paz, já que ele tinha praticamente batido as botas antes do vínculo com a entidade foiçuda. Mas
Tá. Na verdade, a morte ter entrado no corpo dele pode ter gerado um efeito benéfico. Seu corpo ainda não estava 100% morto, e o seu desejo de ver Michelle em segurança o manteve de pé. Já que a morte não quer mais seu cadáver, ele pode voltar a assumir o controle do bagulho. Se isso foi obra dela ou não, não sabemos. Vai ver, o esqueletão não queria ficar devendo nada pra ninguém. Gente fina, né? Isso fecha esse... Tem um ponto. Foi de base. E realmente, o cara ia morrer. E a morte entrou no cu. Então essa morte que ia levar ele, porque ele ia morrer. Tem um esquema aí, né? O Puppet Master foram derrotados pelas mãos de Julius e o sol voltou a amanhecer mais uma vez. Mas o que aqui? Tipo, o Finkinda. Tipo, tem umas coisas aqui, ó. Não, aí tem outros. Meu Deus. Né? Depois do Dawn não tem mais nada, né não? A novela de 2037 marca o fim das Aquela cara de tipo, você acha? Você confia nisso? Envolvido. Tanto ela quanto o Rádio Você confia nisso? Foram lançados em novembro de 2008 e, um mês depois, Order of Ecclesia deu as caras. Após isso, não tivemos mais nenhum produto ocorrendo dentro da linha do tempo. Isso não significa que Castle havia morrido. Koji ficou na Konami até 2014 e houveram produtos de escopo diferentes sendo trabalhados e lançados nesse meio tempo, como Harmony of Despair e o Adventure Rebirth, que apesar de não serem canônicos, ainda tiveram o envolvimento do Bigodinho. Mas, uma coisa curiosa sobre isso tudo é que, durante toda essa época, o site japonês oficial de Castle continuava sendo atualizado. A parte engraçada é que a linha do tempo oficial contida nesse site, que forma a espinha desse vídeo, ficou parada desde 2006, o ano de lançamento do Portrait of Ruin. As novelas, Order of Ecclesia, qualquer coisa de 2008, nada disso entrou nela. Portrait foi a última coisa. Vai saber o que aconteceu por trás dos panos. Então, em 2017, quase uma década depois de sair o Order e com o Koji fora da Konami, este website foi descontinuado e removido da internet, sendo acessível apenas por plataformas externas como o Wayback Machine. Páginas e mais páginas foram perdidas, além de aplicações dedicadas produzidas para o Flash Player. A não ser que você faça uma pesquisa muito aprofundada, tudo isso foi esquecido, quase replicando o próprio final de Order se a gente parar pra pensar. Isso acabou deixando os fãs de Castle órfãos de algum material oficial sobre a linha do tempo real da saga, gerando dúvidas e confusão sobre quais eventos podem ou não ser considerados como... Sacanagem, isso é bem uma boa, isso é uma bela de uma sacanagem, viu? Tanto da Konami como do próprio cara que criou. Porra, que sacanagem. Um vídeo desses? Em 2018, eles ressuscitaram uma página de natureza similar, que mostrava apenas as datas dos lançamentos dos jogos, nada de tocar no cânone. Os fãs tiveram que esperar o lançamento de Castlevania Collection em 2019 para finalmente receberem algum tipo de confirmação sobre o estado da história da franquia. Ela veio através do material bônus que pode ser acessado pelo menu principal. E como receber meias no Natal, essa linha interna também decepciona, cobrindo apenas os jogos contidos dentro da coletânea. Sacanagem! Seja, uma resposta veio, mas ela tava pela metade. É tipo, tome. Aí eu, a pessoa, ufa, vamos finalmente ter. Cadê? Eu já sei disso, bicho. O último porto seguro veio através do lançamento de Castlevania Grimoire of Souls, aquela de jogo lançado pro Android que morreu menos de um ano depois de ser desenvolvido, só para ser ressuscitado como um jogo de Apple Arcade. Grimoire funciona como uma celebração do cânone, tirando algumas dúvidas que ficaram penduradas nesses mais de 10 anos, reconfirmando todos os jogos que existiam na linha do tempo japonês original, mas adicionando umas coisas bastante questionáveis. Sob nova direção, Castlevania recebeu mais um episódio canônico, 11 anos depois, e a gente vai dar uma breve olhada nele. Embora, bem breve, então. porque Castlevania está morto e eu não tenho o que é necessário para esmagar a rata dele, visto que o jogo só tem para iPhone. Bora lá que eu explico adiante. E a gente entra no... Como a gente vai entrar nesse outro quer dizer, que é Grimoire of Us, eu vou pausar aqui, ia ser meia hora, mas deu 15 minutos aqui, né? Mas, como a gente vai entrar em outro patamar aqui, eu tenho que ver também quanto de espaço eu tenho, inclusive. Então, let's go, simbora. Lá. Não sabe nem a data, é de ferrado. Olha que é grande, viu? Puta que é grande. Permitam-me um pequeno criticismo. Detesto Grimoire of Souls. Tanto sua ideia
quanto sua execução. Um produto feito para celebrar o cânone, mas preso em um aparelho caríssimo, enterrado em mecânicas de gacha e que traz umas ideias que não fazem sentido lógico nenhum. Tá me bom. dizendo que o fucking Alucard de todas as pessoas não conhece a Charlotte ou o Browner? O maluco literalmente passou a lança dele pra família Lecard, mas não ficou sabendo que o castelo do Drácula voltou em plena Segunda Guerra? Ah, tá bom, me engana que eu gosto. Tá bom, herói. Escritor da Konami. Grimoire foi publicado originalmente em 2019 para celulares Android. Como falei antes, esse cara aqui teve um ciclo de vida completamente perturbado, mas, pelo menos, ele ainda é jogável pelos 4 caras que têm interesse. Esse aqui é provavelmente o Castlevania com o maior número de diálogos, história, cutscenes e curiosidades da franquia inteira, e ele tá preso em um modelo de celular caro que é impossível de ser emulado. Pra piorar, o texto japonês aqui é extremamente trabalhoso de adquirir. Trocando em miúdos, todas as centenas de linhas de diálogo desse jogo não podem ser facilmente extraídas da memória. Elas Meu são Deus. enviadas pela internet para o jogo enquanto você joga, e a única maneira de ler todos requer que você decifre uma fonte complicada. O trabalho para traduzir apenas esse jogo seria o trabalho desse vídeo inteiro. Então, Meu Deus! nesse caso específico, nós vamos usar a versão em inglês, mas não tem problema. A trama desse jogo é bastante direta e o que conseguimos Meu Deus! Que porreta é essa, Konami? Que porreta... Meu irmão, como que você falou um jogo desse, meu irmão? Foi um jogo desse e foi que em 2017. 2017 já poderia ter legenda. Puta que na merda. E aí, um jogo de gacha tinha muito diálogo. Tinha muito diálogo. Então, a lógica é que você pelo menos faça em legendado, né? Em PTBR, em espanhol, em mexicano, sei lá. Ou pelo menos alguma das línguas mais importantes aí do mundo, pelo menos. de informações relevantes apresentadas por ele, já aplicamos aqui no script. É o velho caso de muito papo pra pouca história, sabe? É tipo, Muitos meu diálogos, Deus. Mas se você for filtrar apenas o que é importante, dá pra reduzir bastante coisa. Só que pra filtrar, precisa consumir. E esse jogo é complicado de consumir. Logo, por favor, nos perdoem nessa parte, mas a De boa. inacessibilidade torna esse episódio mais difícil que o normal de trabalhar. Estaremos usando compilações de gameplay providas pelos seguintes canais do YouTube, pra que assim Aí é 51. possamos ter algo pra exibir pra vocês. Caralho, Com 51. isso em mente, Grimoire of Souls se passa um tempo indeterminado depois de Dawn of Sorrow. E começa com Arikado recebendo uma carta misteriosa dizendo que os Grimórios despertaram e as trevas se aproximam. Como se a vida desse pobre coitado não fosse só correr atrás das trevas, né não? Depois de confirmar que o selo do eclipse não se rompeu, né, Arikado assim, né? descobre que a carta foi escrita por Lucy Westenra, uma pesquisadora de uma organização chamada Elgos, encarregada de documentar tudo sobre os conflitos do Drácula com a humanidade ao longo dos séculos em livros especiais chamados Grimórios, cada um documentando uma era onde o castelo do Drácula retornou. Ela explica que núcleos mágicos surgiram misteriosamente dentro desses livros e estão vazando para o mundo real em forma de monstros, abrindo um chamado ao dever para aqueles que podem impedir isso. Ela precisa que Alucard, um guerreiro poderoso real que tem conhecimento íntimo do castelo do Drácula, entre nos livros usando uma técnica secreta desenvolvida por Elgos, para que ele destrua os monstros dentro deles e recupere os tais núcleos mágicos, chamados de Vital Souls ou Almas Vitais. Vale lembrar que o vampirinho não conhecia essa organização até então, mesmo trabalhando para o governo e tendo acesso aos mais diversos contatos. Mas, sentindo a ameaça iminente que isso pode representar ao mundo, ele aceita ajudá-los. Estas invasões aos livros não ocorrerão sozinhas. Lucy tem a habilidade de tornar as descrições dos heróis que lutaram contra o Drácula no passado em pessoas reais, capazes de conversar e principalmente de lutar. Meu Deus! Esses heróis estão Simon, Maria, Charlotte e Shanua, com outros servindo de assistência secundária como Albus, Jonathan, Richter e até mesmo uma versão Kid da loirinha. Missão posta na mesa, hora de trabalhar. Durante suas expedições... Calma, mano, que habilidade roubada, viu? Que habilidade roubadinha, viu? Recolhendo as almas vitais, Alucard dá de cara com outras figuras. A primeira delas é a desgraçada da morte, que deixa imediatamente clara a importância de sua intervenção. Se a morte está por perto e também consegue
consegue entrar nos livros, então o buraco é mais embaixo. A segunda cabeça a dar as caras é este nada suspeito velhote conhecido como Seward, o homem que lidera a organização. É através dele que descobrimos que Elgos foi criado em 1999 e vem desde então catalogando tudo o que se sabe sobre Castlevania. Eles inclusive conseguiram recuperar a pesquisa de Eclésia, que havia sido escondida pelos líderes da época para acobertar a falha deles em destruir o Drácula. A última pessoa de real importância a ser apresentada é Hermina, uma bruxa misteriosa que está acompanhada por ninguém menos do que Soma Cruz, reescrita em uma versão corrompida que busca pelas Vital Souls. Hermina foi uma pesquisadora brilhante desta organização que desenvolveu a técnica de entrar nos livros. Entretanto, um dia ela ficou louca e partiu para destruir todo o seu trabalho, com exceção de 2 grimórios, dos quais ela botou debaixo do braço e picou a mula. Elgos ficou desamparada durante um longo tempo, até que finalmente a tal da Lucy deu as caras. Seu clã de bruxas a rejeitava como incompetente, mas seus talentos ajudaram-na a se encontrar em Elgos e restaurar boa parte da pesquisa destruída, além de completar alguns grimórios durante o processo. Com o retorno de Hermina, Seward explica que o Soma Cruz maléfico trabalhando com ela não é o emo lá do Area of Sorrow, mas sim uma versão conjurada dos livros que ela roubou, assim como vimos Lucy fazer, e que toda essa confusão é provavelmente trabalho dela. Levando em conta que ela e o Subtração Cruz estão atrás das almas vitais também, é melhor a gurizada aí apressar o passo, porque o Soma pode virar o Drácula, lembra? Desse momento pra frente, Caceta mesmo, tem isso aí. quem coleta as Vital Souls primeiro. E a previsão de Seward se prova certa. Os Grimórios se tornam mais instáveis com esse vai e volta de gente entrando, saindo, invocando e manipulando. Sua magia começa a vazar novamente e monstros que a organização já tinha destruído no mundo real começaram a reaparecer. Com certeza não é algo escrito pra justificar o cara rejogar fases que ele já jogou, né, não, Konami? Isso gera uma série de eventos bizarros, como Grimórios sendo reescritos em tempo real, fazendo com que os heróis invocados por Lucy comecem a desaparecer. Graças a Alucard, essas situações são evitadas, mas sempre por muito pouco. O tempo está acabando. O conflito atinge um pico quando, durante uma das recuperações de almas vitais, Arikado e companhia são surpreendidos pelo Soma do Mal, que está trabalhando em conjunto com Hermina no mundo real para roubar todo o trabalho coletado até então. E sabe o que é pior? Eles conseguem. Soma e Hermina fogem com todas as almas, deixando Alucard e Lucy a ver navios. A única tranquilidade dessa situação vem através do fato que o castelo continua preso no eclipse, então eles não precisam se preocupar com a ressurreição do Conde, certo? Parece algo plausível o suficiente. Só que a nossa amiguinha Charlotte lembra a todos que isso não é garantia, visto que lá na sua época um estudo de magia chamado de espelhamento já estava sendo desenvolvido. Basicamente, quando 2 objetos mágicos são construídos idênticos, é possível transferir seu conteúdo de um para outro perfeitamente. Ou seja, mesmo que o castelo descrito nos Grimórios seja apenas um punhado de texto, em termos de magia, ele e o castelo dentro do eclipse são a mesma coisa. FODEU. Lucy descobre que Hermina e Soma fugiram ferrou muito agora. em 1797, a era onde Alucard derrotou o Drácula. Hora de ir atrás deles. Uma vez na sala do trono, Arikado encontra Hermina, derrotada. Diante dela, sentado em seu trono, está seu papito, agora ressuscitado. E aí, velhote? Uma batalha se inicia entre os dois, acabando tão rapidamente quanto ela começa. Esse Drácula aí tá com falta de ferro e vitamina D, parecendo mais uma projeção fragmentada do que o Lorde dos Demônios. De qualquer maneira, Soma aparece, impede o cara que tá forte pra caceta também, roubadas e as absorve. Ele explica que as tais almas na verdade são o poder solidificado do vampirão e ele estava apenas usando Hermina para seu próprio objetivo de se tornar o Drácula completo. Quando Arikado tenta intervir, nossa mamãe caveira favorita, que está há 1000 anos enchendo o saco, aparece para proteger o Soma falsificado, ajudando-o a fugir com as almas capturadas. Soma, cadê o outro Soma, pelo amor de Deus? O grupo arrasta Hermina para o mundo real porque tá na hora de conseguir umas respostas. A feiticeira explica que antagonizou o grupo pois acreditava que Arikado e companhia estavam tentando reviver o Drácula. Afinal, este era o real objetivo da organização Elgos, da qual eles estão ajudando no momento. Em algum ponto no passado, Hermina descobriu que essa sociedade foi fundada pela própria morte com o único objetivo de recriar o castelo do Drácula no máximo de detalhes, para que ela conseguisse espelhar a magia de dentro do eclipse para dentro do castelo nos Grimórios, Meu Deus, na forma de almas vitais.
Ao Meu descobrir Deus, que velho. estava fazendo parte desse plano nefasto, a pesquisadora destruiu todo o seu trabalho e fugiu com os livros da Era do Soma Cruz, buscando garantir que o processo de espelhamento não fosse concluído. Porém, Elgus eventualmente contratou Lucy, que reconstituiu tudo do zero e permitiu que a morte continuasse o ritual mágico. Acuada, Hermina decidiu então reviver o Drácula em sua forma enfraquecida para destruí-lo antes que a morte conseguisse realizar seu plano. E para isso, ela invocou o herói Soma Cruz num processo similar ao que Arikado e companhia estavam fazendo. Infelizmente, o poder do castelo já havia infestado os grimórios do garoto Boy Band, transformando ele em uma versão maligna que atraiu no momento chave da execução de seu plano. Restando apenas os 2 grimórios de Hermina e uma determinação em grupo, cabe a Alucard e seus companheiros impedir Fedeu que essa muito, versão Alucard, se torne fedeu. o Lorde do Mal. Para que Fedeu isso aconteça, muito, meu irmão. Hermina e Lucy desenvolvem um feitiço capaz de separar o poder do Drácula de seu usuário. Parece algo meio que vindo do nada, mas essa ideia foi similar ao que o Browner fez lá em Portrait, isolando a Sala do Trono do resto do castelo para que ele pudesse dominá-lo. Para representar o nascer do sol e da esperança dos seres humanos, esse feitiço é chamado de Aurora. Sabendo que Soma também está em busca das almas vitais restantes, Alucard e sua gangue preparam uma armadilha no livro de 2036, usando a alma vital de Gergot para atrair o rapaz até eles. Após uma tentativa falha e uma batalha perigosa, Soma é finalmente separado das almas vitais que coletou até então com a ajuda do recém-batizado Aurora. Isso dá ao grupo 2 vantagens, um Soma Cruz purificado e uma bolota misturada das almas coletadas até então, unidas em uma só. No mundo real, Seward cumprimenta os heróis por seu merecido sucesso. Eles conseguiram impedir que a transformação de Soma se concluísse e graças a isso, a vitória é deles. Só resta um passo, enviar o poder das almas vitais de volta para o Eclipse, de onde nunca deveria ter saído. Né? Só que aí eu te pergunto, espectador que já deve estar morrendo de ver um vídeo de sabe Deus quantas horas, quem é que tá faltando nessa história? Se você respondeu internamente que é a nossa ossuda favorita, bingo! Seu prêmio é assistir ou explicar o resto da trama. Sim, Seward se revela como sendo a morte esse tempo todo, manipulando e observando os movimentos de seus inimigos de perto para poder reagir com tranquilidade. Que bicho dá pra maldito! julgar ela? Se essa estratégia funcionou nas outras vezes que ela fez isso, não tem por que deixar de fazer, né? O problema é que a tonta da Lucy entregou as almas vitais antes da fachada cair, e agora, com todo esse poder reunido em um lugar só, La Muerte parte pra dentro do Grimório de... Assim fedeu, né, amigo? Aí fede muito. Em 1476, o mais antigo livro da organização. A morte pretende tunar o Drácula com as almas roubadas para que ele derrote Trevor e reescreva aquela história, fazendo com que as outras também sejam reescritas. Assim, ele vai acumular poder o suficiente para sair do Grimório vivo e provavelmente bem pistola. A tarefa de impedir que a história de Trevor seja reescrita cabe novamente... Meu Deus, então uma viagem ao passado dentro de um livro. Meu Deus, pra onde isso tá indo? A Alucard. Para que isso não aconteça, voltaremos lá no Trevor. O primeiro dos primeiros. Um plano interessante. Já que Drácula é a encarnação de todas as emoções negativas da humanidade, eles devem invocar um último aliado que incorpore toda a esperança da humanidade naquela época, o próprio Trevor Belmont. Só que fazer isso apenas com os Grimórios é muito difícil, porque Trevor existiu muito longe no passado, e sua descrição é muito vaga, igual um manualzinho do jogo do NES. Eles precisam de mais detalhes. Uma alternativa seria invocar a memória de Trevor utilizando os 3 Vampire Killers presentes ali, o de Simon, Richter e Jonathan. Só que tem um problema. O ritual de memória do chicote só pode ser feito por um Lecard, e não tem nenhum membro da família presente no momento. E, numa cena que eu só consigo imaginar o escritor abrindo um sorriso no cantinho da boca se sentindo inteligente, é revelado que a tal Hermina é uma Lecard, e ela sabe como fazer a invocação das memórias. Nem a pau. Só não é mais conveniente do que a cabeça do Drácula num prato, mas beleza. O ritual é realizado e a memória de Trevor Belmont é invocada 3 vezes, cada uma delas permitindo que Lucy complete a descrição do Belmont lendário através das suas virtudes. E com isso, uma versão do guerreiro é materializada para que o grupo vá atrás da Trevor, caraca. e companhia atravessa o lendário Trevor 1476, alcançando a Sala do Trono e descobrindo que a morte conseguiu seu desejo. Drácula foi revivido e dessa vez não é aquele Drácula turco fajuta lá não, viu?
É o capiroto de verdade e ele vai detonar todo mundo que tá presente. Com bastante dificuldade, o grupo consegue oferecer resistência contra o vampiro. Mas antes que ele possa morrer de verdade, morte, eu sei, tá ficando chato já, se sacrifica para que a transformação dele se torne completa. A batalha é estendida mais uma vez, exigindo o máximo de todos aqueles que estão presentes. Depois de uma longa e extenuante luta, Drácula cai de joelhos à mercê da gangue de caçadores que também está pela boa. Neste momento, Hermina lança o Aurora sobre o vampirão, mas ele resiste. Eis que Lucy se une a ela, e juntas o separam de seus poderes, fazendo o capítulo terminar de maneira positiva. Antes de bater as botas, ele lembra a todos que a humanidade vai continuar chamando ele de volta e que a guerra continuará. Tá bom, Drácula, a gente já entendeu. Com a crise completamente evitada, os heróis voltam para o mundo real, já sabe vitoriosos. Disso. O planeta está a salvo, mas ainda há rastros do poder maligno de Drácula dentro dos Grimórios, que precisam ser removidos. Assim, isso, o jogo é legalzinho até, tipo, continuam vivos, tem mais de voltar lá nos coisas. E registrados em um Grimório, em um capítulo conhecido como Grimoire of Souls. Incrível, não é não? Pode Grimório agora. A lenda do Drácula é certamente longa, como você viu em todas essas horas de vídeo. É. Apesar dessa história parecer uma grande lista de Drácula voltou assim assado, é uma história sobre ciclos, onde o vampirão existe como personificação das mazelas que a própria humanidade cria pra si. Hitoshi Akamatsu, o próprio criador de Castlevania, supostamente disse: o monstro Drácula nasce da maldição do homem. Em uma era verdadeiramente pacífica, Drácula não existiria. É pela própria mão que a humanidade se condena e é por essa mesma mão que ela se salva, seja através de um Belmont de determinação inquebrável ou através de heróis que sacrificam tudo pra mandar o Drácula de volta pro caixão. E mesmo depois que ele morre, a lenda continua. Quando Koji formou a linha do tempo, ele estava querendo chegar em algum lugar com essa coisa toda, mas a obra deixou muitos espaços que não foram desenvolvidos, como os Anos Perdidos, a Batalha de Quincy ou mesmo a Batalha Final de 99. E se em 5 anos cabe Rondo e Symphony, vai saber quanto mais dava pra fazer. Apesar disso, nós trouxemos a história de todos os heróis na linha do tempo, mas o castelo ainda está de pé nos observando, e a noite não terminou. Nossa Senhora! A história apresentada até aqui não corresponde ao número de jogos já criados. O castelo também é sustentado por pilares que existem fora da linha do tempo e são considerados não canônicos. Tá. É isso. É isso que o castelo quer da gente. Ele quer nos dar trabalho e saber por que esses jogos não estão na linha do tempo. Então vamos por jogos que não estão na linha do tempo. Infelizmente a gente gosta de trabalhar. Felizmente a gente gosta de trabalhar. É hora do Fora de Linha. Meu Deus. É que nesse momento a pessoa fica... Ah, tem mais. Vamos embora. O objetivo do Fora de Linha é explicar o motivo de vários jogos da série não serem parte da cronologia. Então, nós não vamos discutir como um jogo poderia hipoteticamente caber, e sim os detalhes que fazem ele não encaixar na linha do tempo. Tá, ele vai explicar o porquê de não encaixar. Entendeu? Não, motivos que poderia ser... Aí seria mais longo, né, a história. Próximos tópicos serão resumidinhas para manter o fluxo constante. Tá, vamos lá. O que foi importante ainda vai aparecer. Também vamos evitar tem um aqui bem grande. Gaiden e spin-off, termos bastante comuns em discussões de Castle. Vamos enquadrar tudo em apenas... Vamos lá, peraí, calma aí. Spin-off. Nem sei o que é Gaiden, vamos lá. Termo e apoio utilizado para descrever alguma obra ou história alternativa que não se encaixa na narrativa principal de um trabalho ou franquia. Spin-off, ou história derivada de algum trabalho existente. Pode ocorrer no mesmo universo sob uma perspectiva diferente. Termos bastante comuns em discussões de Castle. Aqui se a gente tivesse tudo em apenas termos de linha do tempo. E uma última coisa, muitos não ligam para detalhes de cânone e consideram que um jogo pode caber na linha do tempo com contradição e tudo. Respeitamos essas opiniões, mas na nossa interpretação é contraditório achar que um jogo devia ser canônico e ao mesmo tempo ignorar o que diz o cânone. Tudo certo? É complicado, então, é complicado. É realmente bem complicado. Você acha beleza, agora não pode confirmar, né? Tipo, como que você vai encaixar uma coisa com algo totalmente contrário, sabe assim? Tipo, o cara já morreu, mas
Começamos o primeiro como ele viveu? tópico do Fora de Linha com Lords of Shadow, o provável capítulo mais fácil de se descanonizar. Calma aí. Fora de Linha com Lords of Shadow, o Olha, oficial. Não sei nem se tem aqui. Rapaz, acho que não, acho que é seu nome. provável capítulo mais fácil de se descanonizar. Por que eu digo isso? Porque desde sua concepção, este jogo não faz parte da linha do tempo principal. Falo isso literalmente. O primeiro trailer de Lorde sequer tinha Castlevania no nome, e depois de seu batismo sob as águas da franquia, este foi concebido como um reboot da saga inteira. Como vocês devem ter imaginado, isso gerou uma certa fúria na época, pois parecia que Lords viria para substituir o cânone principal. Até a própria conta oficial já respondeu isso ainda na época. É um universo alternativo. No fim do dia, essa saga ficou no seu próprio cantinho, e até hoje aguardamos a conclusão da história de Gabriel Belmont como Drácula. Quer dizer, eu aguardo. Metade da fanbase odeia Lords. Metade da fanbase tem gosto ruim. Mas isso é interessante. Gabriel Belmont como um Lorde, né? Interessante. Que diachos Order of Shadows tá fazendo aqui? Eu conheço tipo uma pessoa que liga pra esse jogo em 2023 e eu já emiti um mandado de prisão pra ela. Bem, é um castle e a gente quer tirar as incertezas da frente. Eu mandado de prisão, como assim? Se passa no final do século 17, com Desmond Belmont e suas duas irmãs investigando uma organização que busca trazer o Drácula de volta. Até aí, tudo chuchu beleza. É tudo a mesma coisa. É que nessa mesma época, Simon Belmont estaria vivo, criando uma inconsistência nos eventos da linha. What? Tá, Simon Belmont deitou Drácula em 1901 em um shoujo, dito que fazem 100 anos desde o último retorno do Drácula. Então, que era na era de Christoph. Logo, as histórias de Simon Belmont e Simon e Desmond não podem ter ocorrido no mesmo sério, não faz sentido. Aqui já quebra totalmente. Aqui é realmente acabou, assim, não dá, entendeu? Não dá. Tá aí o possível motivo do jogo não ser canônico, mesmo que ele referencie o cânone. De qualquer forma, os próprios devs chutaram ele pro escanteio, deixando-o apenas como um spin-offzinho de celular. Ainda assim, uma curiosidade bacana deste game aqui é a citação de um personagem chamado de Giovanni, que é descendente de Rinaldo Gandolfi, lá do Lament. Essa é a única citação do nome desta família fora de Lament of Innocence. Pelo menos dá pra ver que os devs jogaram o jogo de PlayStation 2. Uma periquita. Você talvez deve estar se perguntando o porquê desse compilado de jogos que retratam as aventuras de Simon não serem canônicos. E a resposta aqui é bem simples também. O primeiro Castlevania é o jogo que recebe prioridade sobre a história do que aconteceu com Simon, independente do fato de ela ser breve e bastante simples. Quando questionado, Igarashi expressou que mesmo que os outros jogos contenham basicamente o mesmo roteiro e pudessem ser considerados a mesma coisa, o primeiro jogo é a fundação principal. É possível que a única exceção seja Castlevania Chronicles, por ser o mais fiel ao game original, mas a linha do tempo ainda dá prioridade lá para o jogo do NES. Então, todos esses outros games aqui podem ser considerados como contos ou fábulas que recontam a história de maneira mais enfeitadinha, ou dramatizada, sabe? Igual quando eles pegam o Drácula do Bram Stoker e inventam 83 novas fraquezas só pra se diferenciar. Ainda é a mesma história, mas a original é a que vale. Mesma coisa aqui, só que um desses caras é diferente dos outros e eu não falo só pelo fato de ele ser o pior da franquia. Haunted Castle também tem que ser o diferentão, né? Recontando a história de Simon da sua maneira. Enquanto procura sangue, Drácula sequestra a noiva de Simon Belmont, fazendo o caçador ir atrás dele. Nada de chicote sagrado, nada de legado da família. Esse aqui só não é canônico mesmo, graças a Deus. Eu gosto de um vampiro, Dio? Como assim? Como assim, cara? Meteu um Dio aí, mano. Rebirth seria uma chance interessante de contar a primeira aventura de Christopher com mais detalhes. Talvez desenvolvendo as origens da família Barker. Nossa, agora que eu tô lembrando de Christopher mesmo. Podem ter ajudado na ressurreição do vampiro. Lá no começo. Infelizmente, o jogo não tem praticamente nada de história. E o episódio original continua valendo como canônico, principalmente pelo fato que o Drácula é derrotado de verdade no Rebirth e no original ele escapa vivo. Iga já comentou sobre isso também. Para ele, como o Rebirth está mais para um jogo totalmente novo do que para um remake,
falei que é melhor tratá-lo como uma continuidade alternativa. A gente vai ver a mensagem que ele diz isso mais uma vez, já já. Meio complicado, né, amigo? Bem, Meio complicado, né, o Tu? Você cria vários jogos aí depois diz que é remake. Calma, amigo, calma, vamos criar os jogos, vamos ver a história, depois você lança. Bem mais fácil. Simon, as pessoas pensam que Christopher derrotou o Drácula de primeira. Não é engraçado que é nesse jogo que isso acontece? Quase como se essa fosse a versão dos eventos passada adiante para os Belmonts. Mas, divagamos. Aquela tralha de verdade, né? prevalece. Verdade, né? Tem isso mesmo, agora lembrando. Foi falado que ele foi derrotado no original, mas não foi, tipo, então pode ser realmente, né? Talvez essa seja a história contada dentro da história, né? Meu Deus, mano. Como o cara foi derrotado, como o cara derrotou. Castlevania Drácula X é um caso parecido com os vistos até então. Ele reconta a história de um jogo canônico da sua maneira. Boa parte do conto original de Rondo ainda está presente aqui. O protagonista é Richter, Maria e Annette estão no jogo e o Drácula é o vilão final. Mas basta entrar nas entrelinhas para ver as inconsistências. Desde coisas pequenas, como Annette e Maria serem irmãs, até coisas maiores, como a completa ausência de certos personagens, como Terra, Iris e até mesmo Shaft, o feiticeiro que causou a bagunça do jogo original. Não, esse cara aqui não é o Shaft, é só um mago bastardo que rouba seu FPS. O jogo também ocorre séculos depois do Simon, criando uma diferença de datas. Aí fica complicado, né? Todas essas inconsistências, Drácula X ainda está incluído na linha do tempo oficial. Por quê? Há de se acreditar que é graças à presença maior deste título. O Super Nintendo teve um alcance estrondoso se comparado ao PC Engine, e Rondo ficou exclusivo do Japão por muitos anos, até que seu remake, lançado no PSP, finalmente o ajudou a dar as caras por aqui, expondo a aventura original do Richter para o público ocidental. Só que isso são apenas detalhes. Iga realmente tratava o jogo como uma continuidade alternativa, e Rondo ainda tem prioridade na linha do tempo. Então, prego no caixão. Mas e o Drácula X Chronicles? Bem, se a gente for parar pra ver, em termos de história, a versão de PSP não adiciona tanta coisa assim. Existem mais diálogos e eles são adaptados de maneira mais eloquente, como se quisessem refletir as novas vestimentas dos personagens, mas fora isso, a história é a mesma, com os mesmos personagens, e uma das poucas diferenças é que aqui a Maria foi capturada na cidade e trazida até o castelo com a Annette, e no original a Maria foi até o castelo por conta própria descer a porrada no vampirão, sendo aprisionada no processo. Existem batalhas de chefe extras, como a contra a Annette transformada, mas tipo, a menina foi, beleza, eu vou derrotar o vampirão, simbora. Bombadona, tome, vamos. Mas enriquece o enredo sem atrapalhar. Esse aqui é um caso onde tanto o Rondo quanto o Drácula X Chronicles servem o mesmo propósito. E de qualquer maneira, você só tem a ganhar jogando ambos. Se os dois são bons, vai jogar o jogo, né? Aposto que você não esperava ver Harmony of Despair por aqui, né? Ensinei que jogo é esse. Tem uma historinha escondida ali no menu de ajuda do jogo. Pois é, se tu não sabia, fique sabendo que... This week... Tá. Uma cidade maior que se manchevou na página de memória abençoada. Dentro da cada capítulo será uma reimaginação deturpada de uma das encarnações antigas do castelo, guardada por um chefe simbolizando aquela área particular. Derrota o chefe e abre o baú, porque aparece para liberar um novo capítulo. Capítulos completados podem ser revisitados a qualquer momento. Meu Deus, mano. Que? Você não está sozinho. Eu mesmo não sabia até fazer o vídeo do jogo há menos de meio ano atrás. Ela conta sobre um grimório mágico que tenta trazer o Drácula de volta devido aos registros das encarnações do castelo contidas em suas páginas. Porém, os heróis que impediram a reencarnação do Rei Demônio também estão contidos nessas páginas. Logo, você já deve ter entendido que Harmony of Despair é basicamente uma beta de Grimoire of Souls, tanto em história quanto em alguns conceitos da jogabilidade. Com isso, dá pra se dizer que Harmony não é canônico porque Grimoire of Souls o tornou obsoleto. É basicamente a mesma história, mais trabalhada e com mais personagens. Simples assim. Bom. A beta aí do cara. Que? Bugou, mano. Que isso? Que isso? Castlevania Judgment. Beleza. Olha só o jogo miserável que contém todas as possibilidades, mas não contém nenhuma ao mesmo tempo.
Judgment é complicado, cara, porque, de novo, ele existe num espaço fora do tempo. Além do mais, existem informações canônicas nesse jogo recebidas naquelas cutscenes maravilhosas onde todo mundo se olha com olhar de peixe morto, ou nos finais de certos personagens. Então, como esse jogo pode ser canônico e não canônico ao mesmo tempo? É, né? Pois tem que saber dividir. Se todos os finais fossem canônicos, existiria uma porrada de paradoxos temporais, como personagens se conhecendo antes da hora, ou descobrindo seus destinos antes mesmo de cumpri-los. Imagina a bagunça que ocorreria na cabeça desse povo, né? Como o Ezio explica, estar numa espécie de dimensão atemporal também abre a oportunidade para coisas impossíveis se tornarem possíveis, como Maria ou Alucard derrotarem um Drácula Supremo que provavelmente veio lá de 1999. Ou apresenta... Imagina, você tá aqui, aí você tá lutando com o Drácula, aí esse Drácula é trocado pelo de 1900, você não tá sabendo nem disso, que ele volta em 1900, você fica assim, 1400. Peraí, em 1900 ele tá ainda aqui? Que vagabundagem é essa? Eu tô tomando uma perda. Desse cara aqui que, normalmente, complicaria tudo. Já a gente fala dele. Logo, todas essas coisas não aconteceram. O que possivelmente aconteceu de verdade foi a campanha do Aeon, o protagonista desse jogo aqui. Ele não aparece em nenhum outro Castlevania, mas pertence ao que Igarashi descreveu como uma organização de observadores do tempo que trabalham para manter o fluxo da história. Que também inclui esse outro cara aqui. Aeon é um ser fora do tempo, e seu dever é corrigir qualquer inconsistência temporal. Ah, é mesmo esse carinha, né? Esse cara dizendo. A campanha dele é a única que envolve uma luta contra todos os personagens do jogo. Cacete. Ele precisa derrotar todos os heróis e vilões para conseguir uma chave de cada, abrindo a possibilidade de enfrentar o Time Reaper, enviado de 10 mil anos no futuro para ceifar a era onde Drácula existiu. Primeiro o Leon quer caçar um período inteiro do dia, agora temos um cara que quer apagar um período inteiro de série. Estou só... Muito bom, velho. Mas que jogo é esse, meu Deus? Meu irmão, um cara que é apagado então, meu irmão, que... Ainda com extremos, né não? Como Aeon Isso aí me deu uma ideia, o oponente de cada personagem do jogo, podemos presumir que a versão oficial da história é que eles foram puxados para esse paradoxo, lutaram contra um emo de cabelo branco, perderam e foram enviados de volta para sua época se perguntando o que raios aconteceu. A única história que parece verdadeira é a de Aeon, que serve apenas para dizer que Castlevania Judgment não existiu. Loucura, né? Mas não para por aí. Sabe quem é o patrão do Time Reaper? Galamoth. Sim, o boss do Symphony que tem um plano de 10 mil anos para dominar o mundo dos demônios. Agora a gente pode falar dele. Tá. Que de Drácula, como assim? Hora do jogo do Alucardinho, recentemente trazido para os americanos curtirem junto com a coletânea, só para descobrirem que é uma cópia de Mega Man. Sim, tem gente que disputa que esse jogo é canônico por causa de alguns detalhes bastante curiosos. Tá. História longa feita curta? Não, Kid Drácula não é canônico, descrito assim até mesmo no guia do Drácula X Chronicles por ser uma paródia de Castlevania como um todo. Drácula Kun é literalmente uma versão fofinha e engraçadinha do filho do Conde, que dormiu por 10 mil anos e resolve se vingar do Galamoth por este ter se tornado grande rei demônio enquanto ele dormia. Porém, devido a algumas pistas e referências que foram ocorrendo na série, muitas delas feitas apenas como piadas para os fãs atentos, certos detalhes são de levantar as orelhas. Por exemplo, esse jogo se passa em 11.797, exatos 10 mil anos depois de Symphony of the Night. Qual chefe naquele jogo tem um plano de 10 mil anos que também está no Kid Drácula? Correto, o Galamoth, o dinossauro gigante que solta raio lá no Castelo Invertido. Galamoth é um ser imune a alterações no tempo que trabalha com muita paciência. Ele joga o jogo longo, digamos assim. E é possível que seu plano milenar de virar o grande coisa ruim envolva viagens temporais. Um de seus funcionários é o Time Reaper lá do Castlevania Judgment. Meu Deus, mano, olha essa interligações, mano. Tempo onde Drácula existiu, garantindo a dominância completa do Galamoth como rei demônio. Só que, como já falamos, Judgment é complicado, e ele abre algumas possibilidades, duas das quais vamos expor aqui, baseadas nas informações disponíveis. O primeiro caso mantém o Alucardinho descendo porrete no dinossauro temporal como uma linha alternativa, exatamente como vemos no jogo. Graças a isso, Galamoth envia o Time Reaper pro passado, que é derrotado, e então decide viajar também para resolver as coisas por si próprio. Ele termina na linha do tempo errada e morre pelas mãos de Alucard lá no Symphony. Meu Deus. Caso sólido. Porém, a outra possibilidade é, a gente não sabe exatamente o que acontece 10 mil malditos anos no futuro de Castlevania.
Castlevania, porque o último jogo canônico na linha do tempo oficial ocorre em 2036. Então, pode ser que exista um Galamote no futuro do cânone que é separado da versão dele do Kid Drácula e lida com viagem no tempo. Só que a Konami tinha que embolar. Peraí, eu entendi. Então quer dizer que esse cara que está... Nossa senhora, minha mente tá bugando. Tá. Em Symphony of the Night, o Alucard derrota ele. Mas você tá derrotando ele porque... Nossa senhora, porque tem um bicho que no futuro... Pelo que eu entendi aqui. Ele vai querer... Ele tem um plano pra 10 mil. Então, nossa senhora, meu irmão... Vamos lá. O Galamote está na dentro do Symphony of the Night. Então, ele tem um plano de 10 mil anos. Que lá em 11 mil alguma coisa, ele vai se tornar o demônio. Pelo menos no jogo lá do Kid Drácula. Só que ele manda o cara lá, que é o do Time, o jogo lá, que é do que tem a batalha do tempo, do cara que é do tempo, só que é derrotado. Então ele volta. Então ele vai lá e é derrotado. Meu irmão, que confusão absurda no tempo. Lá mais o meio do campo. Lembra aquela linha do tempo que lançou com a coletânea de aniversário? Ela inclui Kid Drácula claramente marcado como spin-off, como o Guia do Drácula X Chronicle já tinha dito. Mas... o que é isso aqui? Kid Drácula esteve dormindo por 10 mil anos, porém, de alguma forma, seu jogo parece ocorrer em tempos modernos. Ele e Alucard não poderiam ser a mesma pessoa, ou poderiam? Mesmo quando eles são claros, eles inventam outro mistério. Agora existe uma dúvida sobre Kid Drácula ser Alucard e sobre o resto do jogo. Isso aqui sequer ocorre 10 mil anos no futuro? Pra gente, o que resta é fazer como a Konami faz. O jogo Kid Drácula é uma paródia, e enquanto não existir um esforço maior para esclarecer isso, vamos continuar assim. Ou faz outro jogo, escolhe esse. Realmente esse. Ou faz um remake disso aí. E diz que não é 10 mil. E sim uns 5 mil, sei lá. Aproveita que a gente fez duas e bota outra intro aqui também. Da 64. Pronto. Em Legacy of Darkness, jogamos com Cornel, um homem-fera que tem sua irmã adotiva sequestrada como sacrifício para o Drácula. Para salvá-la, Cornel acaba sacrificando sua alma de lobo. Ele perde seus poderes, salva sua irmã e foge vivo. Show de bola! Só que não tardamos a descobrir que isso era tudo um plano da morte e dos lacaios do Drácula. Eles desejavam sacrificar essa alma para criar um novo corpo para o Conde reviver anos mais tarde. Em Castlevania 64, jogamos com Reinhard Schneider e Carrie Fernandes, um Belmont e uma Belnades. Drácula voltou e cabe a eles o destino de destruir o mal. No meio da sua aventura, eles conhecem um menino misterioso chamado Malus, que ora os ajuda, ora foge deles. Eventualmente, eles descobrem que esse menino de 8 anos, inicialmente inofensivo, é de fato a reencarnação do Drácula, que está pouco a pouco recuperando suas memórias e veio até o castelo para completar sua transformação. Sobra pra duplinha poligonal de cara fortão e menina fofinha acabarem com esta reencarnação. Legacy of Darkness e Castlevania 64 foram os primeiros títulos 3D da franquia, e graças a isso, houve a expectativa que o 3D trouxesse uma trama mais séria e uma experiência mais cinemática para a série de pular batendo com o chicote. Pra você ter uma ideia, esses jogos foram tão bem recebidos quanto o Symphony quando saíram. Eles eram grandes. Então não é estranho que tenha ouvido uma linha do tempo oficial incluindo os dois. Pois é. Lembra tipo 3 horas e meia atrás, quando citamos que divisões diferentes da Konami tinham perspectivas diferentes do enredo? Castle 64 foi produzido na divisão Kobe da Konami, que emitiu sua própria linha do tempo contendo estes dois jogos. Meu Deus, que equipe de... Assim, mano, que equipe de dificultosa pra fazer um jogo, mano. Tipo, não poderiam seguir a mesma timeline, mano. Porém, ali por 2002, essa divisão foi dissolvida e com ela, sua linha do tempo, restando apenas a de Igarashi, agora diretor da série inteira. Iga mais tarde informou que ambos esses jogos foram pretendidos como algo à parte, já se colocando fora do caminho de qualquer trajetória principal que a equipe do Koji estava planejando. Como ele trabalhou com Castlevania e não a gente, só nos resta confiar na sua palavra. Mas saiba que essa bagunça ainda aborrece os fãs da primeira aventura 3D do Draculino até hoje, já que vários deles acreditam que o jogo foi removido injustamente e se encaixaria perfeitamente na linha do tempo que temos. Será que encaixa mesmo?
Vamos ver o que esses jogos dizem. Tá. Pra começar, Reinhardt é um Belmont, independente do seu sobrenome Schneider. Até aí, beleza. Só que Castlevania 64 se passa em 1852, mais de 50 anos após o Symphony of the Night. Nessa época, a gente sabe que Richter desapareceu com Annette, transferindo o chicote para os Morris no início do século. Então, o que um Belmont tá fazendo com o chicote em 1852? E digo mais, porque a memória Né? Uma boa pergunta. que o chicote tem do último Belmont a utilizá-lo é de Richter e não de Reinhardt. Lembra disso aqui? Mas aí você pode responder que isso são retcons feitos posteriormente. E eu concordaria. Não fosse a gente saber hoje que o desaparecimento dos Belmonts no século XIX é uma noção que existia desde o Bloodlines. Não foi algo que o Koji inventou depois, sem mais nem menos, pra atazanar os fãs do Reinhardt. Se a gente ignorar isso, que não é coisa pequena, dá pra se dizer que a história não conflita tanto com o resto da timeline. Até o Drácula abrir a boca. Ele diz durante o jogo que está recuperando suas memórias de uma batalha que ocorreu 100 anos atrás. Isso aconteceu 100 anos atrás. Na verdade, a própria introdução já informa você que ele está acordando de um sono de um século. Então isso não é uma hipérbole. 100 anos antes de 1852 é 1752, uma época onde sabemos que o Conde não retornou. Round of Blood, que acontece em 1792, especifica que o último retorno de Drácula havia acontecido na época de Simon, 100 anos antes. Eita, conflito da Dutcan. Ele não lembra do Symphony, não lembra do Rondo, mas lembra de uma batalha que nunca aconteceu? The fuck? O mais engraçado é que a própria Konami Kobe colocou o Rondo na sua timeline. Eles reconheciam que o jogo existia de maneira canônica, mas não perceberam que Castlevania 64 embabanou as datas. Ai ai ai, viu? Nem o Koji quis contradizer Rondo. Harmony ocorre em 1748, entre Castlevania 1 e a jornada de Richter. Mas lembre-se que o Drácula não revive naquele jogo, e o castelo que serve de contexto é explicitamente declarado falso. Só Assim, né? É aquele momento que a pessoa fica, meu Deus. Bom, bora fazer uma pausa aqui. Simplesmente pay.